Começou mais um dia do nosso podcast A Mesa Jovem. E no dia de hoje está comigo o Gabriel e a Ananda, dois alunos maravilhosos aqui da nossa escola. E eles vão se apresentar um pouquinho para vocês. Ananda. Meu nome é Ananda, eu tenho 22 anos e eu vim lá de Porto Seguro, na Bahia. Eita glória, filha de pastores? Sim, graças a Deus. Glória a Deus. E Bom, tu? eu sou o Gabriel, tenho 18 anos, eu vim de Vila Velha, do Espírito Santo, e sou aluno da Music aqui na Exousia. E, bom, bastante expectativa, né, do que Deus está fazendo aqui nesse ano. A gente abriu mão de muita coisa para estar aqui, veio de longe, largou tudo e estamos aqui. A glória. Tá fazendo qual trilha, Ananda? Ministerial. Pretende ficar aqui? Depois dos 9 meses vai ficar registrado. Como vai ficar registrado? Vou falar mais uma vez para todos. Sim, pretendo ficar aqui ano que vem. E tu, Gabriel, como é que tá a tua expectativa? Eu tô deixando Deus falar bastante. Já tá falando muito desde que eu cheguei aqui e tô bem aberto ao que Deus tem para fazer. Então, tô deixando acontecer, ainda mais agora, com os 21 dias. Muita expectativa. Meu Deus do céu. Deus tá fazendo e Deus tá falando, irmão, nesses 21 dias. Muito. Glória a Deus. Tema de hoje: disciplina e constância. Tudo que o jovem tem problema em ter, né? Nossa, Disciplina e constância. Então, para começar, nós vamos ler 1 Coríntios 15, 58, que vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Cara, vocês sabiam que tem uma reportagem, um estudo, que diz que o jovem, ele permanece constante por 14 dias. É o tempo de constância dele. Então, vamos supor, ele volta do retiro, animadaça ali, 14 dias, é o prazo. Depois de 14 dias, ele já começa a baixar de novo as músicas que ele ouvia, já começa os tchu-tchu-tchu-tchá de novo, já começa as doideiras de novo, são 14 dias, é cronometrado. Com vocês é assim também? Vocês sentem essa dificuldade de manter a constância? Como é que pra vocês isso? Bom, no início da minha caminhada eu tinha muita dificuldade em ser constante, assim, muita dificuldade mesmo. Porém, eu fui seguindo alguns passos que eu fui pedindo à minha liderança, pedindo aos meus pastores, que isso foi me ajudando a ser uma pessoa muito mais constante. Hoje eu posso me dizer que eu sou uma pessoa bem constante com Deus, mas não é do dia pra noite. A gente acha que, às vezes, a gente, por ser cristão, a gente acha que a gente é um micro-ondas, né? Que vai ser instantâneo aquilo ali, que a gente vai esquentar na hora. Só que às vezes a gente tem que ser, na verdade, um fogão a lenha. Que a gente vai jogando lenha todo dia ali para aquele fogo permanecer, aquela chapa esquentar e a comida ser boa, né? Então eu vejo muito a nossa vida com Deus como um fogão a lenha. Só que às vezes a gente confunde ela com micro-ondas, né? Nossa, eu gostei muito dessa analogia do micro-ondas e do fogão a lenha, é muito bom. Porque o micro-ondas, ele esquenta rápido, mas também esfria muito rápido. Sim. É muito rápido o processo. O micro-ondas esquenta e esfria. Entendeu? Ele pode esquentar ali em 2 minutos, mas pra ele esfriar, irmão, é rapidão também. É rapidinho. Agora o fogão a lenha tem outra coisa também. Além dele manter a comida quente, você precisa abastecê-lo com lenha. Isso é trabalho seu. Ai, Elebe! Isso é trabalho seu. Trazer a lenha pro fogão, irmão, é teu trabalho manter o fogo aceso. E isso é uma dificuldade para as pessoas. Manter essa chama acesa do fogão. Uma coisa que eu percebo é que os jovens, eles confundem a questão da constância com o sentimento. Eles acham que é a mesma coisa. Eles acham que para se manter constante precisa estar sentindo alguma coisa. Forte. Então, eles acham que para eles orarem, eles precisam sentir a vontade de orar. Sendo que a constância é algo que você conquista com disciplina. É como ir para a escola. Nem todo dia a gente quer ir para a escola, mas a gente tem que ir para a escola. É a mesma coisa da oração. Nem todo dia você quer orar, mas você entende que é isso que vai te manter, vai manter a chama acesa. Então, você ora mesmo sem vontade, porque você entende que é isso que vai te manter de pé. Forte, porque essa questão, nem todo dia você quer tomar banho, né? Nem todo dia você quer. Tem dia que tá frio. Eu vi um post esse dia que eu comecei a rir tanto. Que é, o casal do século XXI é composto por aquele que fala, amor, vai tomar banho, e aquele que diz, eu nem tô sujo. Porque essa é a real. Nem todo dia você quer tomar banho, mas você toma banho. Nem toda hora você quer fazer as coisas, mas você tem que fazer. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. As pessoas, é tipo assim, ai, cara, tô bem com Jesus, tô bem com tudo. E aí você começa a manter isso. Qualquer coisa que acontece na tua vida, qualquer coisa que tira um pouco o foco, a primeira pessoa que você desconta é em Deus. É no Filho de Deus. Sim. Porque você não deixou de comer, você não deixou de tomar
Fala isso banho. agora. Você não deixou de trabalhar ou ir pra escola, mas você deixa de orar. Porque você tá dizendo assim, não, isso aqui é prioridade, isso aqui não é. Então a primeira coisa que a gente faz é descontar no Filho de Deus. Tem uma frase muito interessante, pastora, que eu ouvi. Você faz por obrigação até que se torne prazer. Então, você ora, você lê a Bíblia, você mantém ali no início como se fosse uma obrigação mesmo. Porque você tem que fazer até que isso vai se tornando prazer na sua vida e você entende que você não consegue viver sem. Você estabelece uma pequena rotina, né? Mas não que isso se torne a sua rotina, mas que a sua rotina seja inclusa na sua vida, né? De constância. Eu vi uma dinâmica uma vez, acho que é bem conhecida, que é de vários copos d'água, mas nem todos estão cheios do mesmo nível. Só que o importante é você nunca deixar esse copo ficar vazio. Porque a constância é isso, você não deixar o copo esvaziar, mas você sempre colocar água lá. Até que um ponto o seu copo vai estar tão cheio que ele vai estar transbordando para o copo do lado todos os dias. Então você sempre vai estar enchendo já o copo do outro dia, vamos dizer assim. Legal? Porque essa é a questão, as pessoas... O difícil pra mim não é nem o começar, é o manter os primeiros dias, né? Porque você até começa a dieta na segunda-feira, mas aí chega na segunda noite e tu já come um hambúrguer, entendeu? O problema não é começar a dieta, o problema é tu manter a dieta, né? O problema é o manter. Então às vezes você fala assim, hoje eu começo orando, aí tu vai, ora hoje, amanhã tu já tá... Não quero. Você já vai murchando. Você vai, é bem isso, você vai murchando. Eu sempre vejo como, porque eu tenho um plano bíblico anual que eu leio com vocês. Tá até no meu Instagram, se você quiser dar uma olhadinha. Uma galera começa. Pouquíssimas terminam comigo o ano. É incrível. Se hoje eu já perguntar, deve ter uns 5, 6 que estão fazendo. De todo mundo. A maioria tá, tô atrasada. Isso é um negócio legal, porque você fala sobre a gente manter, o salmista ele fala, né, sobre as árvores e sobre as palhas, né? A gente acha que muita gente ela quer ser árvore, mas na verdade ela é palha. Então a diferença de uma árvore para a palha é que a árvore ela tem raiz, ela cresce para baixo, ela se firma antes. Muita gente quer voar, quer ser aparente. A palha quando bate o vento quer voar. Então muita gente quer se mover pelo hype, pelo esse movimento, né, que está tendo, mas não quer criar raiz, não quer criar secreto, né? E o que gera constância é o secreto. Só que muita gente tem dificuldade de entender isso, né? Então o salmista ele fala isso e ele orienta isso, né, sobre essas árvores. Outro negócio que eu vejo muito sobre a constância é que é muito difícil você ser uma pessoa constante e não dar fruto. Se você é constante, automaticamente você dá fruto. Vai dar fruto. Que é a diferença da palha. É consequência. Que não dá. Eu gosto muito, falando um pouco da palha, essa questão de voar, é exatamente isso. Tem pessoas que são palhas e querem voar. Mas se elas levantam voo, qualquer vento a leva, cara. Qualquer coisa vai te tirar do caminho, qualquer coisa vai te carregar. Você vê tantas pessoas que entraram no hype, tiveram visibilidade, começaram uma vida de visibilidade cristã. E onde essas pessoas estão hoje? Sim. Não vou citar exemplos, você sabe o exemplo. Mas tem muitas pessoas que começaram uma vida de constância. Deus foi, honrou, botou a pessoa em evidência. A pessoa saiu porque ela nunca foi enraizada. Ela nunca teve raiz naquilo ali. Entendeu? Mas qual foi a última coisa que tu falou que fiquei na minha cabeça que eu queria falar um negócio? Eu esqueci. Falei das árvores. E depois você falou outra coisa. Depois da árvore... de hype que eu falei, basicamente. Mas você falou outra coisa. Eu perdi agora. Mas vai voltar em nome de Jesus. Eu também. Mas é sobre isso, você tem que ter raiz, cara. Você tem que estar fundamentado. Porque quando você está fundamentado e você tem raiz, você consegue ser constante. Você consegue apresentar. Você falou do fruto. Quando você tem raiz e você é constante, o fruto vem. Uma coisa que o pastor Dan fala, eu gosto muito quando ele fala isso, ele fala assim, eu nunca vi um pé de laranjeira fazendo assim, eu preciso dar laranja, e se, forçando pra dar Forçar laranja. o fruto. É natural. Ela dá laranja. No tempo ela dá laranja. Quando você é constante, você dá o fruto. Não precisa forçar aquilo. Você não dá precisa querer mostrar, né? naturalmente. A gente vê muito, justamente por esse hype, as pessoas elas querem tudo no tempo delas, querem ser como um micro-ondas. Esquentar rápido, querem dar um fruto rápido, só que existe um tempo. A árvore, ela dá o seu fruto no seu devido tempo, né? Não é sempre que ela dá o fruto. Só que às vezes a gente não entende esse tempo. A gente quer tudo no nosso tempo. Então a constância, ela fala muito sobre isso. Sobre esse tempo que a gente precisa ter. Ontem a gente falou no podcast com a Tal e com a Vitorinha
sobre nem tudo que eu quero é o que eu preciso. Então, é exatamente isso. O tempo vai dizer exatamente o que Deus quer pra você e o que você realmente precisa. O que eu quero dizer pra você é: Jesus, ele não aceita a desculpa das fases. Ah, agora eu não tô bem, agora eu tô muito bem, agora eu tô mal, agora... Jesus, ele não tem isso. Ele tava com os discípulos dele, ele passou por uma árvore, né, uma figueira, e a figueira não tinha figo. Porém, já diz ali na palavra, não era tempo de figo. Cara, não era tempo de figo. Olha que forte isso aqui, pega a revelação. Se não era tempo de figo, pensa comigo. Por que Jesus foi procurar figo nela? Porque ela tinha flores. Então ela aparentava ter algo que ela não tinha. A figueira, a aparência dela era de que tinha figo, mas na verdade ela não tinha. E aí Jesus virou pra ela e falou assim: ah, tu não tem fruto? Então, morre. Então Jesus, ele não aceita a fase. Não tem dessa, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, hoje eu tô horrível. E ele não é uma montanha-russa, ele quer constância. A árvore, se você olhar, ela tem a fase dela de produzir o fruto ali, né? Porém, aquela árvore, ela estava aparentando ser uma coisa que ela não era. E aí, você pega e olha, quantos hoje aparentam ser algo que, na verdade, eles não são no secreto. A vida no secreto é uma constante evolução, ela é um processo de crescimento, né? Deus, ali no secreto, ele vai te fazendo crescer todos os dias. E essa é a dificuldade. Muitas vezes, a fase de amadurecimento, ela é muito difícil. Essa fase de amadurecimento. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa é a fase do silêncio de Deus. E as pessoas não conseguem passar pelo silêncio de Deus. Porque elas querem sentir um arrepio, uma emoção, um choro. Elas não conseguem entender que o silêncio de Deus diz muito sobre elas mesmas. Então, vamos supor, quando Deus está em silêncio comigo, quando eu não estou ouvindo a voz de Deus, é quando realmente eu vou dizer se eu estou bem fundamentada em fé. Porque quando Deus está em silêncio, eu tenho que continuar acreditando no que Ele me prometeu, eu tenho que continuar seguindo para o alvo, eu tenho que continuar crendo que Ele está comigo, independente da voz dEle estar ecoando ali ou não. Porque o silêncio de Deus existe e vai vir para todo mundo. A gente entende a dificuldade da maioria dos jovens, eles não conseguem se conectar com Deus. Entendeu? Eles não conseguem passar tempo na oração porque eles não se conectam realmente. É algo tipo assim, vazio. Mas é isso que você tem que entender. Ninguém começou orando 8 horas por dia, gente. Ninguém começou orando 2 horas por dia. Só se tu tá passando um problema difícil, tu fica chorando lá, chorando. Mas, comece no pouco. Por isso que a Bíblia fala, seja fiel no pouco. E essa questão foi que eu preguei até nos jovens, na palavra de oferta. Fidelidade, se você procurar no dicionário de Oxford, vai dizer que é constância. Ser fiel é ser constante em atos e atitudes. Então é basicamente isso. Você ser fiel a algo é você ser constante naquilo. Então, comece no pouco, seja fiel no pouco. Ora 5 minutos. Leia a Bíblia. Não vou falar quantos minutos, daí vai você. Lê 3 capítulos, dê 1 capítulo. Não sei, mas comece. E vire uma disciplina pra você. Tem que ser disciplina até se transformar no prazer. Sim. É assim. Eu acho que um ponto também que é muito importante para a pessoa gerar uma constância é ver quem está ao seu redor, quem você está levando como referência para isso. Porque as referências que você tem, que você quer seguir, vai falar muito mais sobre você também. Eu estava vendo alguém falar sobre isso, não vou lembrar quem foi específico, que falava, muita gente, minha inspiração, sei lá, uma pessoa que está muito distante de você. Mas é muito fácil você ter ela como evidência. Você não sabe como que é o dia a dia dela, você não sabe como ela de fato é. Porque às vezes a rede social vai falar uma coisa que não é coerente com a vida dela. Então a gente sempre buscar pelo menos as 3 referências que estão perto de nós. Óbvio que é uma coisa, você tem uma pessoa que você admira muito e você vê que ela dá frutos, é evidente, e você não está próximo. Mas as pessoas que estão próximas de você, elas vão falar muito mais sobre isso. Eu falo que alguém que me inspirou muito sobre eu ser constante é o meu pai. Eu lembro que todos os dias de manhã eu acordava para ir para a escola, ele estava fazendo café e ou estava assistindo alguma pregação ou ele estava lendo a Bíblia todo dia de manhã. Cara, aquele ato dele, eu via, ninguém estava vendo aquilo. Sim. Mas o fato de eu ver aquilo me inspirava. Então, às vezes, a nossa inspiração ela tá do nosso lado, só que a gente não tá vendo. E
Isso é muito forte. Isso mostra o quanto os pais influenciam os filhos, né? Muito. Os pais influenciam muito os filhos. Você vai influenciar seu filho. Cara, tu vai influenciar seu filho. E foi num ato, sem ter que falar, sem ter que mostrar, nossa, eu tô lendo, ó, tá vendo? Ó. Sim. Não é aquilo, leia a Bíblia. Veja eu fazer e faça igual. Exatamente. Muitas vezes você falou do pai, eu lembrei do meu. Muitas vezes eu acordava no susto de madrugada e pegava meu pai orando. E ele meu pai nunca chegou pra mim assim, não, dava orar de madrugada. Não, é porque o exemplo arrasta pessoas. Ele não precisa falar, ele não precisava falar, Nanda vai orar, Nanda vai ler a Bíblia. Eu via ele fazendo e isso automaticamente gerava em mim uma necessidade de querer fazer também. E aí eu fazia, porque eu via ele fazendo. Então, como você falou, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu acho que é fazer um filtro. Quem são as pessoas que você está convivendo? Será que são pessoas que estão te aproximando de Deus ou te afastando de Deus? Isso tudo também é um ponto para você entender por que você não consegue gerar uma vida de constância. Se as pessoas que estão ao seu redor te afastam de Deus, o conselho, né? Corta a amizade ali, dá um tchau. Dá um tchau. E se aproxima de pessoas que, de fato, te aproximem de Deus. Isso ajuda. Isso mesmo. E aí, entra nisso. Comece no pouco. Não adianta, você não vai conseguir entrar logo de cara. Pode ser que um dia tu ore 2 horas, mas não é, tipo, todo dia. Todo dia. Por quê? Porque tu vai criar um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o Espírito Santo. E aí, quanto mais relacionamento você cria, mais tempo você começa a ficar com ele, mais tempo você gosta de estar com ele, mais tempo ele vai mudando você. E aí, quando você vê, cara, tu já tá ficando lá 2, 3 horas e nem percebe. Porque é um processo pra chegar ali. E é natural. É natural. Muito natural. E você não vai estar se movendo pelo hype, de fato. Como eu falei, né, sobre os posts. Você não vai estar querendo postar aquilo, porque você está vivendo aquilo. Então aquilo vai passar, você vai ter momentos incríveis e o fruto disso vai ser as pessoas vão ver o que tem em você. Sim. Vai ser evidente. O seu caráter é transformado. Porque se você está tendo um relacionamento com Cristo, você vai estar sendo totalmente transformado todos os dias. E como academia, você treina todos os dias, você não vê o seu crescimento. Só que às vezes alguém de fora vai olhar pra você e falar, caraca, olha quanto você cresceu. Então a nossa vida com Deus é isso. As pessoas, nossa, olha aquela pessoa, caraca, Como é que ela mudou? como é que ela mudou. Então basicamente eu vejo a constância, tudo isso é trabalhado dentro disso. É um assunto muito delicado e que as pessoas não querem falar. É muito complexo. Muito complexo e as pessoas não querem falar, mas às vezes é necessário a gente falar pra dar um chacoalhão. Pela nossa geração, querer tudo raso, tudo pra agora, tudo imediato, igual miojo, que é tudo instantâneo. Tudo instantâneo. É geração Gostou, de né? hoje. Boa. 2 minutinhos no micro-ondas tá pronto. Tá pronto. Exatamente. Botou Não é o assim. pozinho, já era. Mas eu te pergunto, tu prefere um miojo ou tu prefere aquele bom macarrão, sabe? Que foi feito, aquela macarronada Então, top, que o Nossa. molho foi feito... o macarrão foi feito. Não, tudo é a massa, A massa. foi feita na hora, bonitinho ali, a vozinha ficou amassando. Nossa, é totalmente diferente. O sabor é outro, né? Olha, chega, tá. Nossa. Fica na hora do almoço, né? Imagino que agora você está almoçando aí. Glória a Deus. Já tem né? A fome. A fome pega. Mas você vê, até o nosso corpo é treinado. Chega a hora do almoço, que o seu corpo sabe que você precisa comer, ele começa a te avisar que você tem que comer. É o relógio biológico. O relógio biológico começa a te falar, ei, tá na hora de você comer, tá na hora de você comer, tá na hora de você comer. Quando você começar uma vida de oração, O Espírito quando Santo você também. começar uma vida constante em Deus, o teu corpo vai te avisar, tá na hora de você orar, tá na hora de você orar. O Espírito Tá na grita. hora de O Espírito você- começa a tá na falar. hora de você ler a Bíblia, tá na hora, Aham. tá no tempo. Mas você tem que começar a fazer aquilo. Tudo que E- você faz muitas vezes seguidas vai se tornar uma rotina na sua vida. E isso é a questão, você tem que inserir isso na sua vida, você tem que inserir isso na sua rotina, cara. Tem que inserir, tem que começar a ser um padrão. Ah, todos os dias de dormir eu vou orar 5 minutos. Ah, cheguei 3 horas da manhã em casa. Paciência. Vai orar? Pode ser que tu não ore o tanto que você normalmente oraria. Mas Mas não ora. deixe de fazer. É importante não deixar. Trabalhar a constância é não deixar de fazer. É isso Ah, vou fazer pouco, mas faz. Já é muito mais do que você não fazer. É isso Porque daí mesmo. você não vai dar espaço pra sua desculpa. É isso mesmo. O programa de hoje a gente já vai terminar. Mas antes eu gostaria que a Ananda deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa sobre isso. E depois o Gabi. A mensagem pra dizer é assim, ó, não desiste. Entendeu? Deus colocou, Deus te chamou, você faz parte, então, no pouco mesmo, é como a gente tá falando aqui.
O pouco, ele tem diferença, ele tem o seu valor, e no final, ele é importante, entendeu? Então, ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, faça o seu melhor, seja excelente naquilo que você for fazer, e Deus vai te retribuir. Não fique se comparando aos outros, e sim, renuncie. Uma vida de renúncia, ela vale muito a pena. Então, invista. É isso aí. Bom, eu diria que... Eu falaria o que basicamente a gente falou. Não dê espaço para desculpa, porque quando você der desculpa, você vai se basear na sua desculpa. Tudo que você vai ter é sua desculpa. Então, não dê espaço para desculpa. Porque você vai poder ser transformado se você não der espaço para sua desculpa. Então, não dê espaço para desculpas. Não dê espaço para desculpas. Renuncie, seja constante. Essa é a mensagem de Deus para ti hoje, para que você seja disciplinado em nome de Jesus. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais? Não, amanhã não tem mais não. Segunda-feira tem mais e a gente volta. Sábado e domingo a gente não vai estar apresentando o programa, mas segunda-feira a gente está de volta. Amém? Deus te abençoe.